você me convidou para a gente desenvolver o tema de DQA. E eu poderia ter desenvolvido o tema de DQA, mas a proposta era como a gente vai encarar esses desafios no futuro. Então, se a gente ficasse falando sobre os problemas do DQA, a gente não chegaria à solução dos desafios, que eu acho que era a proposta da apresentação hoje. Mas nós temos um grande problema aqui, o problema conceitual. Qual que é o problema conceitual? É que ficamos imaginando, por algum momento, que alguém pode ter a solução, ou pode estar enxergando o que tem pela frente. E toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente vai errar. Então eu vou passar para vocês um conceito que já tem permeado as últimas apresentações que eu tenho feito na parte de planejamento de clube, e eu queria que a gente começasse conversando sobre isso, depois a gente vai falar um pouquinho de juventude, e depois a gente vai chegar à conclusão final, que você vai dizer, puxa vida, ele nem falou de DQA. DQA, Rafaela, é consequência, não é objetivo. Se você tem um Rotary bom, as pessoas entram. Se você tem um Rotary ruim, as pessoas saem. DQA, a imagem pública, é consequência. Então, o que a gente precisa fazer é um Rotary bom. E essa é a maneira que a gente vai tentar conversar, bater um papo aqui, falando um pouquinho de alguns conceitos. Alguns deles vocês já ouviram em algumas outras apresentações, mas isso é assim mesmo que funciona, porque o método é o mesmo para tudo. Então vamos falar um pouquinho, né, dos desafios do DQA nessa época de pandemia. Se eu viesse com uma palestra pronta e dissesse para vocês, nós vamos ter o desafio da reunião virtual, nós vamos ter o desafio de buscar sócios que se integrem a essa nova realidade do mundo, eu estaria praticando uma coisa que a gente chama de futurologia. É um machismo, muita gente tem uma tentação gigantesca para tentar adivinhar o que vai acontecer. E eu queria comprovar para vocês, ou pelo menos convencê-los parcialmente, de que o que a gente tem que ter é método. O futuro não está pronto. A gente é que vai construir. Então, eu eximi de colocar observações do que eu acho que iria acontecer no futuro com relação ao DQA. O Rotary vai ganhar com essas reuniões digitais, vai perder com essas reuniões digitais, nós vamos perder associados, vamos ganhar associados? Não sei. Vai depender do que nós vamos fazer agora. Outra coisa é o visionário. O visionário é aquele que se propõe a tentar adivinhar esse futuro, né? O visionário é aquele que diz assim, olha, o Rotary no futuro vai ser totalmente digital, nós vamos nos beneficiar de tal maneira e de tal maneira. Quem disse? Quem garante? Provavelmente ninguém. Então, se a gente tiver que ter qualquer tipo de apresentação em que as pessoas tentam achar soluções simples para um problema tão complicado quanto é o DQA, a gente sempre vai errar. E aí vem aquele conceito do futuro. Então, os desafios, quando a gente fala em desafios, a gente está falando em futuro. Se eu acho que o futuro é uma coisa pronta, né, que já está escrita, então eu posso usar um binóculo que enxerga longe, enxerga o meu futuro. Ou eu posso usar uma bola de cristal e enxerga o meu futuro. E, como ele já está escrito, a minha atitude deveria ser simplesmente aguardar e esperar. Já está pronto, né? O que adianta? Eu vou ficar pensando no futuro se ele já está pronto, né? Então, vai abrir um buraco no teto da minha casa, vai me retirar e me levar em direção ao futuro? Não. O que a gente precisa batalhar, e a gente vai bater em alguns pontos, é com relação a um negócio chamado de metodologia. A metodologia é o que diferencia a tua vontade ao sucesso. Metodologia é você tentar, tentar, tentar. Errar de vez em quando, acertar de vez em quando e tentar sempre. Então, os desafios que vão se apresentar para nós em DQA no futuro, só tem uma chance da gente acertar, tentando. As reuniões digitais de hoje não são as reuniões digitais de março do ano passado. Elas já evoluíram.
em alguns lugares. Que tem reunião que eu estou indo, que o pessoal faz 40 minutos de protocolo, mais ou menos. Né? A gente está numa reunião digital, não é uma reunião presencial digitalizada. Reunião digital não deveria ter muito protocolo, deveria ser mais rápida, deveria ser mais objetiva. Né? Bom, essa metodologia, por que eu coloquei essa imagem? Porque todo mundo diz que o Thomas Edison foi o maior inventor da história. Ah, então ele é um gênio. Não, ele é inventor. Ele tenta, 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 tenta até conseguir. Na mesma época que ele descobriu a lâmpada elétrica, tinham centenas de outras pessoas testando filamentos para que pudessem fazer a lâmpada elétrica. Por que ele conseguiu antes dos outros? Porque ele tentou 1, 2, 3, 5, 10, 100, 200, mais de 1000 vezes até ele achar um filamento. Como que a gente vai construir o futuro do Rotary em termos de novos associados? Tentando. A gente não tem essa solução. Se eu tivesse a solução, eu não estava aqui, muito provavelmente. Eu estava sendo convidado para ser diretor-geral de DQA do Rotary Internacional, lá em Evanston. Né? Então, o que a gente tem que ter é método. A gente tem que ver o problema, entender o problema, entender a nossa essência e tentar achar a solução. E essa solução vai se apresentar para nós à medida que a gente for tentando, tentando e tentando. Metodologia é estar preparado. Estar preparado é você pegar aquilo que é a essência do teu trabalho, deixar tudo prontinho e se preparar para uma coisa que a gente chama de futuro. Só que o futuro, ele não é uma coisa pronta, como a gente já conversou aqui. Ele é uma construção. Ele é uma construção de atitudes do passado. Ah, então é o que eu fiz ontem? Não, é o que eu vou fazer hoje. O futuro, que é amanhã, depende do que eu fizer hoje, domingo. Por que eu estou colocando isso? Porque se o DQA for ser um desafio no futuro, é a atitude que eu tiver hoje que vai me levar à solução ou não do DQA no futuro. Aí eu coloco essa imagem para dizer que até um poste sabe que o futuro não está escrito. E se o futuro não está escrito, quem tem que escrever ele somos nós, com atitudes agora. Então essa imagem daquele futuro que é eu sou um viajante passivo desse futuro, essa imagem não existe. Uma outra coisa que não existe é sorte. O biscoitinho da sorte que a gente recebe lá no restaurante japonês está dizendo para você, aquele plano que você está trabalhando há anos está tomando forma. Isso não é sorte, isso é trabalho. E é isso que a gente precisa pensar no DQA. Mas o que eu quero propor aqui, porque o DQA é um desafio não do presidente do clube, nem do governador Marcelo, o governador assistente Marcelo, nem da governadora Fabiane, não é de ninguém, é de todos os rotarianos. A questão aqui é que o rotariano, por ser um grupo de líderes, ele precisa ser protagonista. Então essa é a maior importância do assunto que nós vamos conversar hoje. O futuro do Rotary, em questão de DQA, depende do protagonismo das atitudes que nós fizermos agora. Eu sinto, às vezes, uma passividade gigantesca de grande parte dos rotarianos de dizer, sempre foi assim. Ah, isso aqui não vai mudar. Não vai mudar muito provavelmente porque você deixou de ser protagonista daquela história. Você pode assumir. A gente precisa começar a entender, né? Eu preciso resolver um problema, então eu preciso adquirir o conhecimento. Como que eu adquiro o conhecimento? Antigamente eu comprava aquele livro, a Barça, né? Aquele conjunto de livros. Ali tinha todo o conhecimento do mundo. O conhecimento hoje em dia, ele deixou de ser alguma obra literária, ele deixou de ser alguma coisa escrita, e ele passou a ter uma atitude. A atitude do conhecimento é o planejamento e a ação. Essa é a força do conhecimento. Então, como é que eu vou desvendar os desafios do DQA no futuro? Planejando e agindo. Não é lendo e nem assistindo palestra, muito provavelmente. Foi dito aqui antes de mim, na palestra excelente que eu assisti, aliás, eu não assistia uma tão boa há muito tempo,
que, na verdade, o que atrai dentro do Rotary não é o quanto a gente sabe de Rotary, é o quanto a gente tem capacidade de fazer. Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente atrai os outros. Quando a gente só fala, a gente não atrai ninguém. O grande problema é que a gente está num divisor de águas gigantesco. A gente foi impelido, jogado do mundo pessoal para o mundo digital. E aí, aquilo que o Paul Harris diz desde 1935, o Rotary tem que mudar, e as pessoas eram relutantes à mudança, porque diziam, sempre foi assim, isso é uma tradição. Hoje a gente já percebeu que a gente tem que dar o braço a torcer para o Paul Harris, ele estava certo de novo, que o Rotary tem que mudar. E aí eu faço essa pergunta para vocês, é preciso mudar de verdade? Então eu quero trazer algumas perguntas. Vocês acham essa frase correta? O Rotary dá certo há muitos anos, as mudanças são modismos, a única coisa que o Rotary pensa é em aumentar o número de contribuintes e temos que manter as nossas tradições. Eu vou dizer quem são esses autores. Múltiplos autores desconhecidos. Geralmente, no cafezinho, entre uma palestra e outra, num seminário do Rotary. O cara vai lá, ele assiste uma palestra de Rotary, ele vai tomar um cafezinho, ele comenta com o outro. Ih, mais um cara vendo falar de DQA aqui. O Rotary só pensa nisso, mensalidade de rotariano. Amigos, deixa eu dizer um negócio para vocês se vocês não entenderam. Ninguém dentro do Rotary tem salário. Então, se tiver 10 milhões de rotarianos no mundo, ou 100 milhões, eu não recebo nada. O GA Marcelo não recebe nada, a governadora Fabiane não recebe nada, nem o presidente do Rotary Internacional recebe nada. Então, ninguém está aí preocupado com o valor da mensalidade, porque a gente não recebe bônus desse valor de mensalidade. Então, isso é um argumento horrível. Agora, veja essa frase. O mundo muda. Devemos estar preparados para a mudança. A história do Rotary deverá ser reescrita muitas e muitas vezes. Isso foi falado há 85 anos. Nenhum de nós aqui estávamos vivos quando o Paul Harris já tinha dito isso. Nessa sala aqui não vem ninguém com mais de 85. Certo? E ele estava 100% certo. Mas isso aqui ele falou há 85 anos atrás, não é a realidade de hoje. Então vamos ouvir o nosso presidente de Rotary Internacional na Assembleia Internacional. Isso tudo é sobre uma autorreflexão. Eu estou sendo honesto? Eu estou fazendo as coisas corretamente? Isto é que é realmente importante. Se nós formos completamente honestos com nós mesmos e quando olhamos para frente, nós pensamos que estamos fazendo o suficiente para enfrentar os desafios do futuro, o Rotary tem que mudar. O Rotary vai mudar. Mesmo que alguns dos nossos companheiros digam que o Rotary já não se parece mais com aquele velho Rotary, nós temos que mudar. Eu vou até parar o videozinho, porque sabe a parte mais importante da fala dele? Ele estava sendo aplaudido por 530 governadores. Então, naquele momento em que ele disse o Rotary tem que mudar, o Rotary vai mudar, os 530 líderes mundiais, inclusive a governadora Fabiana, estavam lá aplaudindo a opinião de que o Rotary precisa mudar. Mas para a gente mudar, a gente tem que entender algumas coisas muito importantes. É o que nós somos e como são os nossos objetivos. Quando a gente vai ver a nossa missão, a gente diz que juntos nós queremos causar mudanças duradouras em nós mesmos. Quantas vezes a Rafaela falou isso na apresentação dela hoje? Que o Rotary muda a gente. A gente é que muda o mundo. Mudança em nós mesmos, nas comunidades e no mundo todo. Quem são nós? O nosso DQA. O verdinho aqui é o nosso DQA.
certo? Para transformar quem? Nós mesmos, a comunidade e o mundo. Como que acontece isso? Através de treinamentos e projetos humanitários. Então, o verdinho, que é o DQA, o vermelhinho, que é a Fundação Rotária e os treinamentos, que são os projetos humanitários, todos eles objetivam o quê? Certo? A transformação da nossa vida, a vida da nossa comunidade. E como essas coisas precisam funcionar? Assim. Infinito. Elas precisam funcionar. Quanto mais gente eu tenho, mais projetos humanitários de conhecimento, mais aquela experiência transformadora que vai trazer mais gente, que vai agir mais na comunidade e vai transformar mais as vidas. Se a gente pudesse entender que a gente está procurando DQA, não é porque a gente precisa de mensalidade, é porque a gente precisa transformar a vida de mais pessoas, a gente então começa a discutir um Rotary de verdade. Aquele Rotary que justifica, como diz a Rafaela, você estar dentro dele há 30 anos. O que é preciso entender? Que tudo isso só vem através de planejamento. E a gente não vai falar de planejamento. O grande problema é que as pessoas no Brasil acham que planejar é ter uma ótima ideia. Qualquer objetivo sem um plano escrito é só um desejo. Planejar é escrever o que você vai fazer. Então, como que eu sou o próximo governador do distrito de vocês. Como eu vou vencer os desafios do DQA? Planejando. E planejo a opção A, se o Rotary voltar a se reunir presencialmente, e a opção B, se o Rotary não voltar a se reunir presencialmente por um tempo. Ah, mas não tem solução, as pessoas vão sair do Rotary. Não vão. Se você se planejar e tiver atitudes positivas, provavelmente não. O que tem acontecido hoje? Né? É que as pessoas não entendem que Rotary e distrito e clube são ações integradas. O clube faz parte de um todo. É como se fosse uma espinha dorsal. Né? O distrito diz quais são as suas atividades principais e o clube age junto dessas atividades principais do distrito. Certo? Um grande problema no DQA é que o DQA é como se fosse um mecanismo de relógio, de um relógio analógico, né? Cheio de catracas. O grande problema é que eu vou lá, coloco novos associados dentro do clube. Vários saem. Aí eu coloco jovens, idosos saem. Aí eu coloco mulheres, não sei o que lá saem. Porque esse é um problema complexo. O problema complexo tem uma frase que eu amo. Eu nunca tinha colocado isso, mas eu carrego ela e falo isso na minha vida várias vezes por dia. Como é um problema que precisa ser abordado por vários ângulos, se vocês estão achando que o problema do DQA é a falta de reunião presencial, isso não é o problema do DQA. O problema do DQA é a falta de foco e objetivo do Rotary. Então vamos lá. Há sempre um problema complexo que tem uma solução simples, elegante e completamente equivocada. Eu cansei de ver nos meus 20 anos de Rotary soluções simples para DQA. Olha, todos os maridos trazem suas esposas, na época que o rotariano só tinha homens. Isso não é solução de DQA. Ah, agora todo mundo traz seus filhos. Isso não é solução de DQA. Os filhos vão querer entrar no Rotary se o Rotary for bom para eles. As esposas, os cônjuges vão querer entrar no Rotary se o Rotary for bom para ela. Então o que eu tenho que atacar não é a falta de pessoas, é a falta de atração. Marcelo, o desafio do DQA no futuro é por que é que a gente talvez possa não ser tão atraente. E é isso que a gente tem que discutir. Se faz bem para tanta gente, por que não faz bem para todo mundo? Um grande problema é que às vezes a gente não conhece nem nós mesmos e nem os objetivos que nós temos. O problema é que quando a gente não conhece a gente nem o nosso objetivo, a gente tem um risco gigantesco de perder as batalhas. E conhecer a nós mesmos é abrir fundo, às vezes uma ferida para conhecer por que é que a gente está dentro do Rotary. Se a gente descobrir, como diz a Rafaela, por que é que nós estamos dentro do Rotary, a gente vai entender o que eu espero do Rotary.
E se eu entender o que eu espero do Rotary, eu vou fazer a mesma coisa com as outras pessoas que vão se sentir atraídas a ele. Se você for convencer uma pessoa a ser rotariana, aliás, foi um exemplo que ela deu. Ah, vem ser rotariano porque a gente faz serviços sociais. Ué, qualquer ONG faz serviço social. Qualquer grupo de voluntário faz serviço social. O Rotary não tem nada de diferente nisso. Não é isso que nos faz diferente dos outros. Precisamos conhecer nós e os nossos objetivos profundamente. Uma coisa que a gente precisa fazer é fazer sempre essa pergunta: o que eu estou fazendo está dando resultado ou não está dando resultado? Se a resposta for não está dando resultado, simples assim, mude. Planeje a ação, junte uma equipe e ataque. Isso é uma coisa que vai levar a gente ao futuro, ao sucesso. Eu, quando fazia reunião presencial, eu fazia de tal maneira e dava certo. As reuniões presenciais pararam. Ah, então vamos fechar o Rotary porque agora não tem mais como fazer. Não, muda. Ah, mas como é que eu vou descobrir como mudar? Planeja. Como é que eu vou fazer? Discuta. Junta uma equipe que acredita e ataque. Ah, mas governador, os clubes hoje têm menos de 30% de pessoas nas nas reuniões virtuais. Você já perguntou para essas pessoas que não estão frequentando a reunião se a sua reunião está legal? Deve estar muito chata, provavelmente. Você está tentando fazer digitalmente o que você fazia presencialmente. Você acha que um teatro filmado é a mesma coisa que um teatro presencial? Não, uma peça que vai para a televisão é diferente de uma peça que vai para o teatro. São públicos diferentes, expectativas diferentes. Quando a gente tirou a reunião do presencial e passou para o virtual, a gente tem que repensar a reunião do começo ao fim. Certo? E a gente não fez isso. A gente pegou aquela reunião que a gente fazia presencial e passou ela para virtual. Está errado. É outra mídia, é outro público, é outra expectativa. A gente acha, às vezes, em Rotary, que não tem como as coisas mudarem, porque elas sempre serão assim, como uma fileira de dominó. E, na verdade, não. Eu vejo o Rotary assim. Eu, sozinho, posso mudar o que seria tido como inevitável. O que eu sugiro, então, para que a gente vença esses desafios do DQA no futuro? Prepare o que eu preciso mudar. Crie esboços, ideias. Abra a cabeça para novas ideias. Discuta essas ideias no clube. Adeque o seu pensamento. Prepare projetos. Treine sua equipe e implemente. E aí você controla os resultados. Então, na verdade, Marcelo, muito mais do que dizer quais vão ser os desafios do futuro, porque eu teria que ser primeiro um visionário, ou um leitor de bola de cristal. Ou então eu seria um agorento. Eu iria vir aqui e dizer, se continuar digital não vai ter Rotary. Isso aí não tem solução, não é assim que a gente vence. Eu queria dizer uma coisa importante. O planejamento precisa começar agora. A governadoria da governadora Fabiane está nos finalmente, no ápice a gente chama, né? Porque a maio é o ápice da governadoria de um governador, né? E é o momento de a gente começar a planejar o nosso futuro. E esse futuro não é esperar acabar o ano para começar a repensar. Esperar acabar a pandemia para pensar o que vamos fazer. Esperar acabar o governo do Bolsonaro e para ver o que vamos fazer. Esperar acabar a crise do petróleo para a gente ver. Não, a gente não espera, a gente começa hoje. Senão o tempo vai cortar a nossa cabeça. A solução do que a gente pretende para o DQA está lá no futuro, está lá na frente. A gente talvez não enxergue, mas ela está na frente. E não está no retrovisor. Não vamos encontrar soluções no passado. Porém, se a gente levar em consideração o que realmente importa, o que realmente importa não é quem faz necessariamente, mas quem eu beneficio. O que realmente importa é eu me destacar. Quando eu disse para vocês que se a gente simplesmente disser para os outros que nós somos um grupo de voluntários, a gente está se igualando aos outros grupos de voluntários. Eu quero saber que grupo de voluntário que pega $1 investido em FIDUC e transforma em $4 para fazer um projeto de subsídio global.
Nenhuma outra entidade que vocês conhecem. Isso é que nos diferencia dos outros. Então, como eu faço é que me diferencia. O foco é que me diferencia. Quando você vai numa reunião de Rotary, que 90% do tempo é firula, e Rotary mesmo é 5 minutos, você perdeu o foco. As pessoas vão dizer, isso aqui é só enrolação. A ação é que atrai. Essa foto é maravilhosa, porque na verdade ela mostra que o que é importante é a ponta da flecha, e não quem está jogando. É a ação que atrai o Rotary. O que eu faço num clube bem preparado? Eu controlo as ações que eu planejei antes. Nós vamos vencer os desafios do futuro? Sim. De que maneira? Planejando, controlando e vendo o que dá certo, mantém e melhora, e o que está dando errado, cancela e troca. Simples assim. E aí a gente está construindo o nosso futuro. Mas não tem como eu falar, Marcelo, de futuro se eu não falar de novas gerações. Tem uma frase que eu odeio. O futuro do Rotary está nas novas gerações. Se isso for verdade, é mais fácil nós, eu, né, que sou mais velho, sair do Rotary e deixa o Rotary para eles. Não são eles que vão resolver o problema do Rotary? Então deixa o Rotary para eles. Fecha o Rotary, transforma o Rotaract em Rotary e acabou. Está resolvido o problema. Não. Eu quero comprovar para vocês que a gente precisa coexistir. E aí eu quero mostrar para vocês como as novas gerações são um desafio de gênio. Olha essa frase. A juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade. Os filhos são tiranos. Próxima frase. Eu não tenho mais nenhuma esperança no futuro, se a juventude de hoje tomar o poder, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, horrível. O nosso mundo atingiu ponto crítico, os filhos não ouvem mais os pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Essa juventude está estragada até o fundo do coração, os jovens são maus, preguiçosos, eles nunca serão como a juventude de antigamente. Eu ouvi isso 30 vezes, quando eu era jovem. Olha só, quem falou aquela primeira frase foi o Sócrates, 470 anos antes de Cristo. Ele errou redondamente. Quem falou a segunda frase foi o Hesíodo, 700 anos antes de Cristo. Um grande pensador, errou redondamente. Quem falou a outra frase foi um sacerdote, 2000 anos antes de Cristo. Ele errou redondamente. E a última frase foi encontrada num artefato de um povo na Babilônia, mais de 4000 anos. Todos eles fizeram a mesma coisa, negligenciaram a importância da união entre as gerações. Não existe a minha geração é melhor ou é pior do que a que está vindo. A minha também não é melhor nem pior do que a do meu pai. As gerações precisam coexistir. Então, o segredo para a gente atingir esse futuro que o Marcelo pretende, de um DQA proveitoso, é permitir que as gerações respeitem entre si e coexistam. Como que a gente faz isso? A experiência do mais velho, com a criatividade do mais novo, faz um mix disso tudo e a gente talvez ache a solução do DQA no futuro. Eu fico até triste de achar que eu estou fazendo uma palestra sobre desafios do DQA e eu não estou trazendo solução nenhuma. Estou trazendo solução sim. Planeje. Senta, escreva, erre, corrija e tente de novo. Esse é o desafio do DQA no futuro. Eu vejo o Rotary muito parecido com esse conjunto de células, cada um na sua característica. Isso aqui não é Rotary. O Rotary que eu vejo é isto aqui. Aquilo que a Rafaela falou na apresentação dela, os contatos, o conhecimento que se absorve dos outros. Isso aqui é um neurônio, é uma célula igual àquela outra que eu mostrei para vocês. E por que ela é tão especial em relação a outras células? Por causa dessas ramificações aqui, ó. São os dendritos. Essas ramificações, elas fazem os contatos entre um neurônio e outro cada vez mais importantes. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, que é capaz de produzir um órgão como esse, que gerencia o nosso corpo inteiro e a gente não usa nem 20% da nossa capacidade.
Se o Rotary usar toda a sua força, a união dos seus associados em prol de um bem comum, que é a nossa transformação e da nossa comunidade, a gente tem um poder praticamente ilimitado. A gente às vezes procura dentro do Rotary fazer o bem para alguém. Eu queria que vocês vissem esse videozinho para vocês entenderem se faz algum sentido. Para esse bonequinho rir, foram dezenas de milhões de células nervosas que tiveram que se juntar para causar esse sorriso. Se a gente quiser mudar o mundo de verdade, são dezenas de milhões de pessoas que precisam se unir para mudar o mundo. E é assim que a gente muda. A gente muda se unindo. Essa é a diferença do Rotary em relação às outras entidades e ONGs. A nossa força está na nossa união. E a gente precisa usar o nosso cérebro. A gente precisa fazer os nossos clubes mais fortes. Né? E, de novo, a gente precisa ser protagonista desse nosso futuro. O protagonista é o que cria a história e não vive a história. Ah, então é muito difícil, eu não vou conseguir. Não. Você precisa saber interpretar o que realmente importa no Rotary. Eu fiz um videozinho para vocês verem uma das coisas mais tristes que eu vejo às vezes dentro do Rotary e que às vezes causam o porquê muitas pessoas não veem muito sentido em fazerem parte do Rotary. Please listen to me. I want to tell you what's going on with the ship. Thank you. We've been thrown off course just about 500,000 miles. Oh, that's the bumps you feel are asteroids smashing into the hull of this ship. Also, we're flying without a navigational system and can't seem to change course. Miss, are you telling us absolutely everything? Not exactly. We're also out of coffee. Quando a gente fala de DQA, às vezes me parece esse vídeo. Não tem jovens entrando no Rotary. Ah, tudo bem. Tem poucas mulheres representadas dentro do Rotary. Ah, tudo bem. Ah, o Rotary está perdendo 400, 500 sócios todos os anos. Ah, tudo bem. Ah, mas olha, eu errei o lugar da pessoa que vai sentar na mesa, eu coloquei o governador do lado do diretor e não o diretor do lado do governador. Aí todo mundo arranca o cabelo. Ai, o mundo vai acabar. O que é importante dentro do Rotary? A gente cuidar do rotariano? Ou a gente cuidar dos detalhes da festa? Ou a gente cuidar da cor da gravata? Ou se a gravata combina com o PIN? E depois a gente não sabe porque às vezes a gente tem desafios no Rotary no futuro. Eu adoro essa imagem quando eu vejo, às vezes, o rotariano indo para uma reunião assim. Se arrastando. Parece que ele está indo para a morte para ir numa reunião de Rotary. E, na verdade, o rotariano tinha que ir para a reunião assim. E se não está assim, por que a gente não ajude a fazer? Se o seu presidente não consegue fazer uma reunião feliz para atrair, por que você não ajuda? E eu coloquei essa frase, por que você não pode ser a solução do seu clube? Você precisa ajudar o Rotary que você ama, porque é uma situação muito confortável a gente ficar criticando o que não está dando certo. Em DQA esse é um grande problema, que as pessoas se sentem numa posição muito crítica. Ah, essa governadora não é legal, esse governador é péssimo. Ah, aquele era melhor, aquele presidente do meu clube era melhor. Então, se não está legal, muda. O grande problema é que as pessoas acham que pequenas comunidades não podem mudar.
Eu nem vou passar esse videozinho que eu não quero estourar muito do meu horário. Mas, na verdade, essa é uma história verdadeira, em que a reintrodução de alguns lobos no Parque de Yellowstone mudou o curso do rio, mostrando que qualquer um de nós, não importa o que a gente faça, a gente muda grandes coisas. Então, para a gente construir um Rotary que seja atraente para o futuro, a gente tem que fazer construções de pequenas coisas boas agora. Uma coisa que me preocupa muito, e eu já vou me encaminhando para o final, porque essa é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com engajamento e atração em Rotary, né? É que é uma reflexão que eu vou deixar para vocês do DQA. Se eu sou católico ou se eu sou muçulmano, vamos pensar se eu sou muçulmano e eu visito uma igreja tão linda quanto essa. Eu vou me tornar um católico? Não, provavelmente não. E se eu for um católico e visitar uma mesquita tão linda quanto essa em Abu Dhabi? Eu vou me tornar muçulmano? Provavelmente não. O que me tornou católico não foi o tamanho da igreja, não foi o quanto ela é bonita. Foram as vivências que eu tive com relação a essa religião. Daquela lembrança da sua mãe rezando com você pequenininho na cama, você pedindo para o Papai do Céu para proteger a saúde de alguém, você indo na missa para agradecer alguém da sua família que teve um bebê, ou você indo lá para pedir a saúde de alguém que está doente. São esses momentos que foram transformando vocês em católicos, ou muçulmanos, ou budistas, o que quer que seja. Frequentar Rotary, usar PIN, não te transforme em rotariano. O que nós precisamos, o governador assistente, a governadora, os presidentes de clube, todos os rotarianos, a gente precisa causar uma experiência para as pessoas que estão ali dentro. Independentemente se a festa é bonita, se a conferência é grande, se a minha posse tinha 400 convidados, isso não agrega valor. Porque se eu for no Ramadã e ver 1 milhão de pessoas girando em torno de uma pedra preta, não vai me tornar aqui muçulmano por causa disso. Eu vou lá, vou assistir, vou achar bonito e pronto. E se eu colocar um muçulmano na frente da Praça São Pedro, com 500 mil católicos rezando em frente do Papa, ele não vai se tornar católico por causa disso. A experiência que a Rafaela falou na apresentação dela é que nos transforma em rotarianos. Então, o que vocês forem fazer para o DQA no futuro, pensem, que experiência eu estou oferecendo para o meu rotariano? E aí, eu coloco aquilo que eu já venho apresentando há anos. Ao invés de caçar rotariano para o futuro, a gente deveria construir um jardim muito florido, porque aí as borboletas seriam atraídas para ele. Faça o seu Rotary o mais agradável possível. Faça o seu Rotary aquele que traga experiências que você fala, puxa vida, isso fez diferença na minha vida pessoal, da minha comunidade ou de quem quer que seja. Às vezes a gente costuma dizer que o Rotary precisa da gente, mas na verdade o Rotary faz muito bem para a gente. E que vocês espalhem o maior possível a quantidade de boas ideias e boas ações. Não tentem fazer sempre tudo, sempre igual. O Rotary do futuro, o DQA e os desenvolvimentos e os desafios que a gente vai ter no futuro, Marcelo, a gente não vai achar a solução escrita num livro. A gente tem que ter processo. A gente tem que pensar, resolver os problemas de agora, porque resolvendo os problemas de agora, eu estou sendo levado a um futuro. Se eu resolver os problemas de agora e o futuro estiver na minha frente, eu estou sendo protagonista da minha história. Os desafios do DQA, vocês vão vencer encarando esses desafios de frente. Se o Rotary voltar à reunião normal, eu vou agir de uma maneira. Se continuar nas virtuais, eu vou agir de outra maneira. Se ficar misto, eu vou reagir de outra maneira. E que o Rotary se adeque a qualquer uma delas.
Não é aonde a gente se reúne que nos faz rotarianos. Por isso que eu deixei o exemplo da igreja e da mesquita. Não é aonde a gente faz festa, não é aonde a gente se reúne que nos define como rotarianos. Agradeço demais. Desculpa de eu não ter trazido uma solução, Marcelo, mas essa solução muito provavelmente não deve existir, a não ser com método e processo. Obrigado.